Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Então vamos iniciar mais uma aula da gente. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos trabalhos, de curva de titulação. Então hoje nós veremos titulação de um ácido forte com uma base fraca. Então hoje a gente vai ter no cardápio como realizar uma curva de titulação, sabendo que adianta que para que a gente passe uma curva de titulação, a gente tem que pegar vários pontos. Pontos esses que são antes da titulação, no ponto de equivalência e após o ponto de equivalência. Aqui eu estou dando exemplo de apenas as três principais regiões de uma curva de titulação. Para que a gente possa construir uma curva de titulação, a gente tem que pegar vários pontos, para que a curva fique bonitinha. Aqui é meramente ilustrativo, para que vocês possam ter noção de como é realizado os cálculos, ok? Então hoje a gente vai verificar hoje a curva de titulação de um ácido forte com a base fraca. Uma vez que na aula anterior a gente verificou a curva de titulação de um ácido forte com uma base forte, ok? Então hoje nós vamos iniciar nosso cardápio, verificando a curva de titulação de um ácido fraco com uma base forte. Então vamos aos nossos trabalhos. Então, imaginem a titulação de 100 ml do hidróxido de amônio, 0,1 mol por litro, com ácido clorídrico, 0,1 mol por litro, dado o Kb, a constante de equilíbrio dessa base fraca, de 1,7 vezes 10 a menos 5. Então ele pede, calcule o pH nos vários pontos da titulação, ou seja, construa a curva de titulação, tá bom? Dessa base fraca com esse ácido fraco. Então, identificado no nosso sistema, ou seja, que na bureta eu vou ter o titulante, que é o ácido clorídrico, vou ter que no Erlenmeyer eu vou ter a minha base fraca, que será o titulado. Então, nós iniciamos nossos trabalhos sempre montando a reação e balanceando ela. Então, a reação entre uma base fraca, que é o hidróxido de amônio, com um ácido clorídrico, sempre vai gerar sal e água. Então, o hidróxido de amônio reage com o ácido clorídrico, produzindo cloreto de amônio e água. Ok? Segundo passo, montada a reação, eu vou balancear a reação. Toda essa reação se processa numa estequiometria de 1 para 1. Então, 1 mol de hidróxido de amônio vai reagir com 1 mol de ácido clorídrico para produzir 1 mol de cloreto de amônio e 1 mol de água. Então, reação montada e balanceada, ok? Vou pegar aqui um pincelzinho vermelho. Reação montada e balanceada, como os senhores podem ver aqui, vamos iniciar a nossa curva de titulação. O primeiro ponto da curva de titulação que nós fazemos é antes de iniciar a titulação, tá bom? Então, antes de iniciar a titulação, qual será o pH? Qual será o pH na minha solução titulada? Qual é o pH, certo, do NaOH aqui dentro do Erlenmeyer? Tá? Então, já a gente vai responder a esse questionamento aqui, que é o nosso primeiro ponto. Antes de a gente responder qual o pH, certo, do nosso hidróxido de amônio dentro do Erlenmeyer, a gente precisa saber qual o volume teórico de HCl que eu vou dispensar aqui dentro do meu Erlenmeyer, tá bom? Para que a minha titulação pare, que nós chamamos de ponto de equivalência, ou ponto teórico. Então, nós utilizamos normalmente a expressão matemática de diluição de soluções, M1, V1, M2, V2. Tá ok? Então, nós já sabemos que aqui é o X, aqui é o Y. Então, a molaridade do hidróxido de amônio vezes o volume de hidróxido de amônio igual à molaridade do ácido clorídrico, que é o titulante, vezes o volume de ácido clorídrico, que é o titulante. A molaridade do hidróxido de amônio é 0,1 mol por litro, vezes o volume de hidróxido de amônio, 100 ml. Aqui 100 ml. A molaridade do ácido clorídrico. Quanto eu vou ter que dispensar, quanto eu vou ter que colocar de ácido clorídrico aqui, no meu Erlenmeyer, tá bom? Para que ele neutralize totalmente 100 ml de hidróxido de amônio, numa concentração de 0,1 mol por litro.
Se você realizar esses cálculos, você vai verificar que você tem que dispensar 100 ml de ácido clorídrico para neutralizar 100 ml de hidróxido de amônio, ok? Então, teoricamente, nós vamos gastar na nossa titulação 100 ml de ácido clorídrico para neutralizar 100 ml de hidróxido de amônio. Ótimo. Calculado o volume, necessário para que nós possamos atingir o ponto de equivalência, nós vamos partir agora para o nosso primeiro ponto. Tá? Antes de iniciar a titulação, então montada a reação de balanceado, então nós vamos verificar, certo? Que a nossa base fraca, o hidróxido de amônio, ela pouco se dissocia em NH4+, e OH-. Vixe, professor, pouco se dissocia, fala, professor. Como é que eu vou saber, professor, que a minha base é uma base fraca? O hidróxido de amônio é uma base fraca. Ora, se você verificar aqui no enunciado, ele vai lhe dizer bem aqui, ó, a constante, certo, de ionização dessa base, olha só, é 1,7 vezes 10 a menos 5. Isso quer dizer que essa base, ela tem uma constante de dissociação baixinha em NH4+, e OH-. Tá ok? Veja o 10 a menos 5 que é indicando que é uma base que pouco se dissocia. Quando a gente coloca ela na sua reação de dissociação utilizando as setas reversíveis, verifique que a seta inversa é maior que a seta, que a seta da reação inversa é maior que a seta da reação direta, tá vendo? Por quê? Porque a base tem um Kb muito baixo. Isso quer dizer que ela tende a ficar mais na forma molecular do que na forma ionizada, dissociada. Aqui, como vocês podem ver. Ok? Ora, sabendo disso, professor, certo? Como é que eu calculo a constante de ionização dessa base fraca? Vocês todos já sabem, na da química geral, que é a concentração molar dos produtos sobre os reagentes. Ou seja, concentração molar dos produtos sobre o reagente. Ótimo, perfeito. Okay? Ora, nós sabemos que o Kb é de 1,7 vezes 10 a menos 5. Ok? Nós já sabemos que esse dado aqui é de 1,7 vezes 10 a menos 5, dada a expressão da constante de ionização da base fraca. Tá? Mas nós sabemos que esse Kb ele é muito baixo, ele é muito pequeno. Se ele é muito pequeno, ele está nos indicando que a base pouco se dissocia em NH4+ e OH-. Se nós fizermos o balanço de massa, nós iremos verificar, ok, que essa concentração de OH- é muito pequena, certo? É muito baixinha. Tá bom? Opa. Ela é muito pequena. De tal forma que eu posso considerar, tá bom, a concentração de NH4+ igual a de OH-, como vocês podem ver aqui. Tá? Mas, professor, se a concentração de NH4+ é igual a de OH-, qual vai ser a concentração da base que foi dissociada? Porque mesmo ela tendo um Kb baixo, ela se dissocia um pouquinho. Se ela se dissocia um pouquinho, professor, qual vai ser a concentração real dela? A concentração real dela, ela vai ser a molaridade da base inicial, concorda comigo? Menos a concentração de OH-, que se dissociou, foi aquele pouquinho. Como elas duas são iguais, tá bom? Então, estou considerando OH-, ok? Como essa base é muito, muito pequena a ionização dela, o Kb dela é muito pequeno, tá? Nós consideramos, ok, que essa concentração de OH- aqui, ó, é próxima de zero. Ela é tão pequena, certo, que não vai influenciar, tá bom, na concentração inicial da base, dessa expressão aqui que vocês estão vendo. Por quê, professor? Porque a concentração de OH- é muito baixa. É muito baixa em função do Kb ser muito pequeno, Por ele ser muito pequeno, essa dissociação é muito baixa. Ok? Então, eu posso dizer que a concentração da base de NaOH4
NH4OH, aqui na expressão de Kb, é igual à molaridade da base inicial. E quanto é a molaridade da base inicial, professor? A molaridade da base inicial é essa que vocês estão vendo aqui, 0,1 mols por litro. Ok? Ora, prosseguindo. Se eu sei que a concentração de NH4+ é igual a OH-, tá? E acabamos de verificar que a concentração de NH4OH é igual à molaridade da base inicial menos a concentração de OH-, e essa concentração de OH- ela é próxima de zero, porque o Kb é muito pequeno. Se ele é muito pequeno, logo essa dissociação vai ser muito baixa. Logo essa concentração é muito, mas muito pequenininha, de tal forma que não vai interferir nos nossos cálculos para efeito de titulação, ok? Então eu posso considerar que essa concentração, né, da nossa base ela é igual à concentração da base inicial. Então, nós retornamos para a nossa expressão de Kb, onde tem NH4OH, que é a concentração da base, é igual à molaridade da base inicial. Tá bom? O Kb nós já sabemos que NH4+ é igual a OH-, então eu posso substituir tudo na expressão de Kb. Então vamos lá, Kb vai ser igual a OH- vezes OH- sobre NH4OH. NH4OH, lembre-se que é igual à molaridade da base inicial. Bom, OH- vezes OH-, OH- ao quadrado. NH4OH é a molaridade da base inicial, como vocês podem ver. Eu quero a concentração de OH- para eu determinar o pOH e em seguida o pH. Então eu isolo o OH-, né? Então, a concentração de OH- será igual à raiz quadrada de Kb vezes a molaridade da base inicial. Então essa será a expressão que vai me determinar, ok, a concentração de íons OH- dentro do meu Erlenmeyer, tá? Antes de iniciar a titulação. Então vamos aos cálculos. O Kb você tem, que é 1,7 vezes 10 a menos 5. A molaridade da base inicial você tem, que é 0,1. Então é realizarmos os cálculos. Vamos lá. Então, está aqui a reação. O Kb é 1,7 vezes 10 a menos 5. Desculpa, aqui está a equação. O Kb é 1,7 vezes 10 a menos 5. A molaridade da base inicial é de 0,1 mols por litro. Você realiza esse cálculo. Em seguida, extrai a raiz quadrada. Então, você vai e consegue, né, obtém que a concentração de OH- é igual a 1,3 vezes 10 a menos 3. Em seguida, você tira o pOH. O que é o pOH? É menos o log da concentração de OH-. Quanto foi a concentração de OH- que você encontrou? 1,3 vezes 10 a menos 3. Tirado menos o log, né, de 1,3 vezes 10 a menos 3 na calculadora de vocês, vocês vão encontrar um pOH de 1,8 vezes 2,88. Né, sabendo, né, que pH mais pOH é igual a 14, então, e eu sei que pOH é 2,88, se eu diminuir de 14, eu vou encontrar que o pH da minha solução inicial dentro do meu Erlenmeyer é igual a 11,11 antes de iniciar a titulação. Então é coerente, porque eu só tenho base ali. Então é de se esperar que eu tenha um pH básico, tá bom? Antes de iniciar a titulação. Bom trabalho, excelente trabalho. Vejam que não é complicado, não é difícil, não é? É um passo a passo direitinho, tá bom? Então vamos iniciar nossa titulação agora adicionando titulante. Iniciar a titulação após a adição de 50 ml de ácido clorídrico 0,1 molar. Perfeito. Adicionados 50 ml de ácido clorídrico 0,1 molar, fala, meu Deus, professor, né? O que é que nós vamos ter? Então nós vamos ter aqui a nossa reação, né? O hidróxido de amônio vai reagir com o ácido clorídrico que você colocou, 50 ml. Veja que esse 50 ml ele é metade do ponto de equivalência que nós calculamos, né, no início dos nossos trabalhos, lembra que foi 100. Bom, isso é um dado muito importante, então verifiquem aqui. O NH4OH reage com ácido clorídrico produzindo sal e água. Ok? Então, no equilíbrio nós verificamos que a base é fraca e pouco se dissocia em seu cátion e seu ânion, mas como eu adicionei 50 ml de HCl, né, uma parte do NH4OH
ela vai reagir, ela vai neutralizar ele. Vai neutralizar para formar o quê? Sal. E esse sal, né, ele se dissocia completamente, porque normalmente os sais de cloretos de amônio são eletrólitos fortes, de tal forma que eles ficam completamente, né, ionizados, como vocês podem ver pela reversibilidade da reação e a seta da reação direta, né, ó, favorecendo mais a produção dos produtos aqui. Ó. Enquanto que na primeira reação, veja que a seta da reação inversa, né, ela favorece mais, ó, a NH4OH na sua forma molecular. Ah, professor, mas por que é importante, né, que eu tenha em mente essas reações? Essas reações são importantíssimas, gente. Por quê? Porque vocês vão verificar, tenha calma, tá bom? Tenha calma. Vocês vão verificar que esse par NH4OH e NH4Cl, né, remete a alguma coisa do passado de vocês. Vocês não lembram que seria uma base fraca? Prestem atenção. E o sal, certo? E o sal do cátion dessa base fraca. O que significa isso aqui? Né? Alguém de vocês lembram disso aqui? Né? Não remete nada de vocês? Né? Isso aqui nada mais é do que é uma solução tampão. Puxa vida, professor, sério? Sério, isso é uma solução tampão, né? Que vocês verificaram na nossa Química Geral 2. E o que seria uma solução tampão, professor? Tenha calma, eu vou fazer sempre uma revisão. Sempre que a gente remeter a algum conceito, não é, mais elaborado, que necessita de um pouco de revisão, eu sempre vou tentar trazer, certo? Essa revisão, tá? Um pouco do que vocês viram, tá bom? Então, se eu adicionar 50 ml de ácido clorídrico, eu vou ter a formação de sal, tá bom? De um sal, qual sal? O cloreto de amônio. Veja que esse sal ele é formado pelo cátion da base fraca que o originou, tá vendo? Ora, se eu tenho um sistema em que eu tenho a base fraca e o sal do cátion dessa base fraca, eu tenho um sistema tampão, eu tenho uma solução tampão. Né? E o que seria uma solução tampão, professor? Pelo amor de Deus, relembre aí pra gente. Olha, uma solução tampão, certo? É uma solução que praticamente não sofre variação de pH ou de pOH. Quando nós adicionamos pequenas quantidades de ácidos fortes ou bases fortes. No nosso caso, nós estamos adicionando ácidos fortes. Há dois tipos de soluções tampão. As mais comuns, né, são as constituídas por um ácido fraco e o sal solúvel do mesmo ânion. Não é o nosso caso agora. Que é esse ácido, né? E as constituídas por uma base fraca, que é o nosso caso, né? E o sal solúvel do mesmo cátion, que é o nosso caso aqui, ó. Estão vendo? Uma base fraca e o sal solúvel desta base fraca. Veja, ó, mesmo cátion. Mesmo cátion. Isso aqui é uma solução tampão. Tá ok? Então, qual é a função de uma solução tampão? Ela tamponar, ela proteger a variação de pH da minha solução, quando eu adicionar ácido ou base forte no meu sistema. Tá? E como é que isso acontece, professor? Acontece pelo efeito do íon comum, gente. Tá? À medida que eu vou adicionando, né, HCl na minha solução e vai formando NH4Cl, ele vai sofrendo hidrólise. Vocês vão ver que nessa hidrólise, nessa dissociação do cloreto de amônio, né, nós teremos a formação de NH4+, e cloreto menos. Esse NH4+, veja que a concentração dele vai ser aumentada pela dissociação do NH4Cl, ó, que é um sal muito solúvel, então ele se dissocia completamente. Ele aumenta a concentração de NH4+, de tal forma que favorece, ó, a formação da base, né, na forma molecular. Ah, professor, e ele também não favorece aqui? Não, favorece, mas se vocês puderem verificar, ele favorece bem menos, ó, porque a tendência de um sal ou de um eletrólito muito forte é ele ficar, certo, totalmente ionizado. Ok? Ora, se ele ficar totalmente ionizado, o NH4+, vai corroborar para qual equilíbrio? O equilíbrio do NH4OH. Vocês estão vendo a setinha aqui, ó, maior, certo?
Então, se eu aumento a concentração de NH4 mais em solução, eu vou deslocar o equilíbrio para que direção? A direção da base, não é? Para que ela fique dessa forma. Né? E é isso que faz com que o pH da minha solução ele seja mantido. Né? Ele praticamente não se altera quando eu coloco pequenas concentrações, tá bom? Do íon, do ácido, né? Em solução. Ok? Então, feita essa breve revisão, hashtag TBT, né, hashtag terça, tá bom? Então, feita essa pequena revisão para que vocês possam lembrar, tá? E eu vou precisar muito disso quando na quinta-feira nós verificarmos, né, nossa última aula de volumetria, curva de titulação de um ácido fraco, no caso, e uma base forte, nossa última aula, e nós vamos verificar novamente solução tampão. E novamente eu vou relembrar para vocês, ok? Mas isso foi uma breve revisão para que vocês possam ter um melhor desempenho. Continuando. Então, sabendo agora o que é a solução tampão, e eu sei que isso aqui é uma solução tampão, né, através da minha reação aqui, quando eu adiciono 50 ml né, do meu titulante, então vamos aos nossos cálculos. Após a adição de 50 ml de ácido clorídrico, então o número de mols inicial de NH4OH né, vai ser a molaridade dele, vezes o volume né, inicial, que é 100, transformado para litro, que dá 10 a menos 2 mols. Então, calculado o número de mols inicial do hidróxido de amônio, bom? Que é 10 a menos 2 mols. Isso você já sabe, não é? Em seguida, nós calculamos o número de mols de ácido clorídrico adicionado, que foi 50 ml. Então, vai ser a concentração dele vezes 50 ml transformado para litros. Dá 5 vezes 10 a menos 3. Em seguida, nós calculamos o número de mols de cloreto de amônio que reagiu, certo? Ele é igual ao número de mols de ácido clorídrico adicionado. Veja que a reação ó, não é de 1 para 1 para 1, estão vendo? O que vai se formar dele? Quanto eu adicionei dele. Estão vendo? Não? De 1 para 1. Então é a mesma coisa. Quanto é? 5 vezes 10 a menos 3. Eu não faço cálculo. Quanto de cloreto de amônio foi formado? A mesma coisa. Bom? Mesma coisa. Quanto de número de mols de NH4 que não reagiu? Então, o número de mols de hidróxido de amônio que não reagiu, ok? Que não reagiu, tá? Vai ser igual ao número de mols inicial de NH4OH, 10 a menos 2, menos, certo? O número de mols de, aqui gente, não é NH4Cl, é NH4OH, tá bom? Corrijam aí, tá? NH4OH, que reagiu. Vai ser igual ao número de mols de NH4OH que reagiu, tá bom? Que é de 1 para 1, ó. Né? Então, vai ser a mesma coisa que foi adicionado. Então, quanto dele reagiu? O início, que é 10 a menos 2, menos 5 vezes 10 a menos 3, que foi quanto reagiu. Se eu diminuir isso aqui, eu vou encontrar 5 vezes 10 a menos 3, ou 0,5 vezes 10 a menos 2. Então, o número de mols de NH4OH que não reagiu é 0,5 vezes 10 a menos 2, ou 5 vezes 10 a menos 3. Ótimo, professor. Então, vamos aos cálculos. Lembrando, gente, prestem atenção, mesmo tendo adicionado 50 ml, né, 50 ml de HCl em solução, tá bem? O nosso pH ainda será dominado por hidroxila, vejam, porque eu ainda tenho base em solução, como vocês podem ver aqui, ó. Ok? Não esqueçam disso. Mas se vocês encontrarem um pH ácido, né, pode ficar meio estranho aí, tá bom? Pode ficar meio estranho ou levemente. O ideal é que vocês encontrem ele levemente ácido, tá bom? Mas não encontre muito ácido, porque o pH ele ainda tem que estar dominado por uma base, tá? Vocês não neutralizaram ela completamente, tá bom? Então vamos lá. Então eu sei que o número de mols de NH4OH, lembrando que tudo vai depender das concentrações das nossas bases e dos nossos ácidos que a gente está realizando a titulação, tá bom? No caso aqui nós estamos trabalhando com 0,1. Então, o número de mols de NH4OH que não reagiu.
Então a gente encontrou que é 5 vezes 10 a menos 3. Então como eu calculo, professor, o pH dessa minha solução agora, certo? De NH4OH. Então ele vai ser dado pela concentração de OH- igual a constante de ionização da base vezes a relação de molaridade da base, a nova molaridade da base, vezes pela nova molaridade do sal. Eu posso realizar esse cálculo, né, utilizando essa expressão ou utilizando essa segunda expressão, né, que é o cálculo de POH ou pH, né, de uma solução tampão. Que vocês, se vocês lembrarem, lá na Química Geral 2, a gente verifica isso no capítulo de solução tampão, que essa é a expressão de Henderson ou Hausel-Busch, não é? Que determina o pOH de uma solução tampão formada por uma base fraca e um sal dessa base fraca. Então o pOH será igual ao pKb da base mais o log do sal, ó, sobre a base, a concentração da base. Ó, professor, então como é que eu encontro a molaridade da base e a molaridade do sal para eu determinar a concentração de OH-? Tá bom? Aqui nessas duas expressões, tanto faz usar uma ou outra, certo? Então vamos lá. A molaridade do sal e da base é determinada pelo número de mols de um, que vocês encontraram no slide anterior, pelo volume. Então, o número de mols de NH4, vamos para a base. O número de mols da base, né, que não reagiu, né, não é 5 vezes 10 a menos 3, está aqui? Ou 0,5 vezes 10 a menos 2, é a mesma coisa. Sobre o volume, você não tinha 100, não adicionou 50? Não adicionou 50? Não é? Transformando para litro, você encontra 0,033 mols por litro. Ok? A molaridade do sal vai ser igual o número de mols do sal, que é igual, certo, a 5 vezes 10 a menos 3, ou seja, o número de mols do sal é a mesma coisa, certo, do número de mols da base que reagiu, lembra? Porque a reação é de 1 para 1. Então o volume é igual, né? É igual 100 mais 50 transformado para litro dá 0,033. Fala, professor, deu a mesma coisa, tá certo, tá certinho, gente. Tá certinho, ok? Então, sabendo nova concentração, certo? De base, que é a base, e de sal, eu substituo na minha expressão, ok? Então, a dica que eu trago para vocês é que, lembram que eu falei que após a adição de 50 ml de HCl, 50 ml é metade do nosso ponto de equivalência, lembra? Nosso ponto de equivalência, o PE, que nós calculamos, quanto é que era? Era 100, né? Era 100? 100 ml? Era 100 ml. Veja que 50 é metade do ponto de equivalência. Então, toda vez que nós tivermos uma titulação de uma base fraca com um ácido forte, certo? E em que nós tivermos metade do volume de equivalência, ok? O pOH, se vocês perceberem, vai ser igual ao pKb. Olha só. Por quê, professor? A concentração não é igual, gente? Ó. Concentração do sal e da base, ó. Isso aqui dividido isso aqui dá 1. Log de 1 na base 10 é 0. Então, pOH é igual a pKb. Olha aqui, ó. Que não é igual, dá 1. Kb vezes 1 dá Kb. Concentração de OH igual a Kb. Se eu aplicar aqui o log, né, ó, dá igual a quê? A pOH igual a pKb. Né? Tá bom? Então, todas as vezes que eu tiver, certo? Metade do volume do ponto de equivalência, o pOH numa curva de titulação é igual ao pKb. Ah, professor, muito bacana saber disso. Muito bacana. Então, qual vai ser o pH, professor, quando eu adiciono 50 ml de HCl 0,1 molar na minha solução? Eu já sei, já fiz esses cálculos no slide anterior, vocês fizeram, não foi? O número de mols de NH4 que não reagiu é isso aqui. Bem, as expressões que eu vou utilizar são essas duas, ou essa, tanto faz.
mas eu já sei que POH vai ser igual a PKB. Então, se você fizer, ó, quanto é o KB? 1,7 vezes 10 a menos 5. Ó, dá 1, né? Concentração de OH, 1,7 vezes 10 a menos 5. O POH vai ser o quê? Menos o log de 1,7 vezes 10 a menos 5. Se vocês fizerem isso aqui na máquinazinha de vocês, vocês vão encontrar o POH, ó, levemente ácido, de 4,76. Tá bom? Ou seja, o POH, antes do ponto de equivalência, certo? Numa base, né? O POH, gente, não é o pH, tá? 4,76. Sabendo eu que o pH mais POH é igual a 14, quando eu diminuo isso aqui, quanto é que dá o pH? 4 dá 9,23. Vejam que esse pH, ele, né? Ó, ele se ajusta com o que nós verificamos nas reações. É um pH básico, porque quem ainda está dominando? Eu ainda tenho base na minha solução. Eu só adicionei 50 ml, né, de HCl. Eu ainda tenho mais 50 de NH4 para ser dominado, para ser neutralizado. Isso de tal forma que esse pH ele deve ser básico, ok? Lembrando que isso depende das concentrações, mas normalmente é para ser básico. Ó. Então, vejam como isso bate com a nossa teoria, ok? Então, nosso pH deu 9,23, ok? 9,23. Continuando, então vamos para o ponto de equivalência. No ponto de equivalência, após a adição de 100 ml de ácido clorídrico, 0,1 mol por litro, então nós vamos verificar novamente, professor, reação, novamente, gente. Tá? As reações são super importantes, porque elas vão nos orientar, né? Vão nos indicar quais as principais espécies que estão ali em reação, em solução, ok? Assim nos orientando, né, nos nossos cálculos. Então, eu sei que a nossa base ela é fraca, pouco se dissocia em NH4 e OH-, como vocês podem ver. Eu sei que quando ela é neutralizada, ela forma NH4Cl. O NH4Cl, olha só, gente, como agora é massa. Preste atenção. Por ser um sal, né, oriundo de uma base fraca, olha só, gente, de uma base fraca e um ácido forte, ou seja, de um fraco com um forte, não é? É sabido que esse sal sofre hidrólise. Lembram disso? Também é lá da Química Geral 2, gente. Né? Ele sofre hidrólise. O que é a reação de hidrólise, professor? Ele sofre a reação de hidrólise, nada mais é do que a reação, né, de um sal, né, solúvel, tá bem? Oriundo de um forte e um fraco. O que, professor? De um forte e um fraco? Oriundo, né, no nosso caso aqui, de uma base fraca com um ácido forte. Veja que o cátion vem da base fraca e o ânion do ácido forte. Toda vez que eu tiver um sal oriundo de um fraco com um forte, esse sal vai sofrer hidrólise. Tá ok? E o que é a reação de hidrólise? É a reação com a água. Certo? Então esse sal, mais especificamente o cátion desse sal, reage com a água para formar o fraco de novo, ó, como vocês podem ver. Ó. Ele vai formar o fraco de novo, liberando para o meio íons H+. Caramba, professor, que massa! Porque o NH4+, como vocês podem ver aqui, ó, ele vai reagir com a água, ó, OH, né? H, tá? H2O. Aqui. Então, o NH4+, certo? Ele vai reagir com quem? Com o OH-, tá aqui, ó, da água, tá bom? Ó, formando quem? A nossa base, NH4OH. E vai sobrar quem, meu povo? Aqui, ó, H, ou seja, o H+. Ele vai liberar por meio H+. Ou seja, o pH do meu meio vai ser levemente ácido, porque agora eu tenho em solução um sal que sofre hidrólise. A minha reação foi totalmente neutralizada. Qual vai ser o pH dominante?
né, vai ser o pH ácido, porque esse sal, né, ele vai sofrer hidrólise e vai liberar para o meio uns H+. Caramba, professor, que massa! Então como é que a gente realiza esses cálculos? Da seguinte forma. Então, no ponto de equivalência, nós calculamos o número de mols inicial de NH4OH, que é 10 a menos 2 mols, todo mundo já fez isso. O número de mols de ácido clorídrico adicionado também é a mesma coisa. O número de mols, né, não é de NH4Cl que reagiu, gente, é de OH, tá? OH, NH4OH que reagiu, ele é igual a de ácido clorídrico adicionado. Por quê, professor? Porque a reação se processa de 1 para 1. Veja a importância da reação. Ela é igual, 10 a menos 2. O número de mols de sal formado também é 10 a menos 2, porque a reação é de 1 para 1. Então, qual vai ser a molaridade do sal formado, professor? Vai ser o número de mols, né, de sal formado, 10 a menos 2, sobre o volume, que é 100, né? Ó, mais 100, transformado para líquido. Então, a concentração de sal ali, de NH4Cl formado, será de 0,05 mols por litro. Perfeito. E qual vai ser a concentração de OH-, professor? Não é? Vixe, professor, de OH-, mas, professor, não foi tudo neutralizado, professor? Foi, gente. Foi tudo neutralizado. Mas tenha calma que você vai entender. Como nós temos NH4 e HCl, tá bom? E o Kb dele, todos os nossos cálculos vão girar em cima da base fraca e do Kb dele. Então, então a concentração de OH- naquela solução resquício, por menor que seja, tá bom? E por mais que eu tenha H+, em alta concentração, eu tenho OH- em pequena concentração. Então vamos calcular isso aqui. Será igual a raiz quadrada do Kb vezes o Kw sobre a concentração do sal. Quanto é o produto único da água a 25 graus Celsius? 10 a menos 14. Esse é uma constante. Vezes o Kb, que todo mundo já sabe, é 1,7 vezes 10 a menos 5. Qual é a molaridade do sal que nós acabamos de encontrar quando eu adiciono 100 ml de HCl? Tá 0,05 mols por litro. Você multiplica, depois divide e em seguida tira a raiz quadrada, você vai encontrar 1,84 vezes 10 a menos 9. Agora, então, a concentração de OH-, veja como é baixa, gente. Ó, 10 a menos 9. Muito pequenininha, não é? Muito pequenininha. Vamos tirar o pOH disso aqui. O pOH é menos o log dele, que dá 8,73. Eu não estou atrás do pOH, eu estou atrás de uma curva de pH. Então, pH mais pOH é igual a 14. Quanto é o pOH? 8,73. Isso aqui está quanto? 5,27. O que bate com a nossa teoria das nossas reações. Ó. Veja que é um pH ácido. Né? Estão vendo aqui? Lembram aqui? Devido à hidrólise do sal. Ó o pH. Estão entendendo agora? O cálculo é todo feito em cima da base. Porém, o que nós encontramos é um pH ácido, como vocês podem ver aqui. Tá bom? Prosseguindo para finalizar, vamos após o ponto de equivalência. Tá bom? Então, nós calculamos, após a adição de 100,1 ml de não é NaOH, de HCl, né, gente? De HCl. Quando eu for postar essa aula, né, depois eu vou até corrigir lá nos slides, tá bom? Vou tirar o slide que eu já postei e vou colocar um novo slide e também um novo PDF com essas correções, tá bom? Vou ver agora. Então, HCl, corrijam aí, tá? Então, número de mols inicial de NH4OH. Então, vai ser 0,1 vezes 100, transformado para litro, tá aqui. 10 vezes 10 a menos 3, não é? NH4. Inicial, tá aqui, ó. 100 vezes 0,1, transformar. Número de mols de HCl adicionado foi quanto? 100,1, tá bom? Concentração de HCl, 0,1. O volume adicionado, que é 100,1 vezes 10 a menos 3, né? Transformado para litro, né? Isso aqui. Eu tenho essa quantidade de número de mols. Número de mols de NH4OH que reagiu é igual à quantidade inicial, né? 10 vezes 10 a menos 3. Concorda comigo? Agora, gente,
eu vou ter o quê? Veja que eu tenho após a adição de 100 ml, 100,1 ml de HCl. Veja que eu já neutralizei todos os 100 ml de base, então não tenho mais base. Eu vou ter um excesso de quem? De ácido clorídrico, um ácido forte, 0 molar. Então, ó, o número de mols de HCl em excesso vai ser o início, ele aqui, ó, quanto eu tenho, quanto que foi adicionado, né? Tá em maior quantidade, menos, né, o início, quanto dele vai neutralizar, né? Vai neutralizar esse 100,1, que é quanto? 10 vezes 10 a menos 3. Se eu diminuir a quantidade de HCl em excesso adicionado, menos a quantidade inicial de base, que é o que vai neutralizá-la por completo, eu vou ter a quantidade em excesso de ácido, que é quanto? 10 a menos 5 mols de HCl. Aí essa é a parte mais legal e a parte mais fácil do final da titulação. Como eu só vou ter no meu Erlenmeyer ácido forte, preste atenção, eu só calculo a nova concentração que vai ter de ácido forte lá em solução, em excesso. Né? Como? O número de mols dividido pelo volume total, que é quanto? 100, né? 100 antes, mais 100,1 transformado para litro. Se você dividir isso, dá 4,99 vezes 10 a menos 5 o quê? Mols por litro, tá bom? Mols por litro. Ora, sabendo da concentração, né, de ácido em solução agora dentro do Erlenmeyer, eu calculo o pH direto. Direto, professor? Sim, direto. Porque como você tem um ácido forte, e esse ácido é um eletrólito forte, tá bom? Ele se ioniza completamente em H+, tá bom? Em Cl-, tá? Logo, posso aplicar, certo? A expressão de pH direto. Então, pH é igual a menos o log de H+, que é igual a pH é igual a menos o log de 4,99 vezes 10 a menos 5. Você tira isso aqui na calculadorazinha de vocês, vão encontrar um pH de 4,3. Então, esse foi o pH, tá bom? Após a adição de 100,1 ml de ácido clorídrico, 0,1 mols por litro, tá bom? Da minha curva de titulação, tá? Vejam que não é difícil. Então, qual seria o aspecto, professor, da minha curva de titulação de um ácido forte com uma base fraca? Ela teria esse aspecto aqui. Veja que eu tenho vários pontos para construir uma curva de titulação, tá bom? Aqui é uma curva de titulação hipotética, né? Que a gente poderia obter. Aqui são os pontos que nós utilizamos, ó. Antes de começar a titulação, né? Adicionando 50 ml, que é metade do volume de equivalência, no ponto de equivalência e após o ponto de equivalência. Aqui são os respectivos pH. A gente só fez 4 pontos. Olha só quantos pontos tem essa curva. Olha o ponto de equivalência. Levemente ácido aqui, né? Levemente ácido. Então teria esse aspecto aqui. Tá bom? Então, resumindo, né, as principais expressões que nós utilizamos, né, numa curva de titulação de um ácido forte com uma base fraca são, antes do ponto de titulação, que é a concentração de OH-, que é dada pela raiz quadrada de Kb vezes a molaridade da base inicial. Iniciar a titulação, quando eu adiciono já o volume de titulante, eu posso determinar tanto por essa expressão, quanto pela a expressão de Henderson-Hausel-Bosch, tá bom? OH- é igual a Kb vezes a molaridade da base, a molaridade do sal. Ou POH é igual a PKB mais log do sal sobre a base. No ponto de equivalência, a concentração de OH- é igual, né, ao produto do cadáver da água, que é 110 a menos 14 a 25 graus Celsius, vezes o Kb da base, sobre a molaridade do sal, tirando a raiz quadrada dessa relação, desse quociente. E por fim, né, após o ponto de equivalência, que só vou ter um ácido forte, né, a concentração de íons H+, ela vai ser igual à molaridade do ácido em excesso. Depois é só aplicar o pH direto. Então hoje, meus queridos, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, tá bom? Amanhã eu já posto uma nova lista para vocês. Não vou deixar para postar quinta-feira não, porque vai ficar muito em cima da nossa prova, né? E ainda tem mais questões para resolver. Então um grande abraço, tá? Obrigado pela aula, ok? Estudem e até a próxima.